Felizes com Jesus, diga amém. Amém. Deus é bom? Amém. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Será que você pode declarar isso? Deus é bom em todo o tempo. Vivemos um tempo difícil, né, queridos? Mas Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sabe, amados, preparando essa mensagem para o dia de hoje, Deus me fez relembrar uma mensagem que eu preguei há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, né? Eu não vou repetir essa mensagem, mas estou trazendo ela de uma maneira diferente, ajustando aí para as nossas necessidades nesse dia. Então o título da mensagem é Marcos para florescer. Marcos, na realidade, são pontos, são delimitadores, delimitadores para florescer, marcos para florescer. E o texto que eu vou estar lendo com os irmãos está lá em Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 2, no verso 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura e depois começar a discorrer sobre a mensagem. E diz assim o escritor de Hebreus: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu vou repetir, eu vou pedir para você ler comigo esse versículo. Por esta razão... Cadê você, igreja? Vamos ler todos juntos? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Vamos orar. Deus, nós colocamos diante do Senhor a palavra ministrada, as tuas escrituras, que, ó Deus, verdadeiramente o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Nós nos colocamos totalmente disponíveis a Ti, nós abrimos o nosso entendimento e Te pedimos: Deus, fala conosco nessa manhã, trata com cada um de nós. Nós já Te agradecemos pelo Teu mover, em nome do Senhor Jesus, e todo aquele que crê, diga amém. Então, esse versículo, quando ele começa, ele logo de cara, ele diz assim: por esta razão. E por qual razão? Se não nós voltarmos aqui no capítulo 1, eu não vou ler, mas se você quiser ler na sua casa posteriormente, esse capítulo de número 1, ele fala sobre a revelação de Deus, ele fala sobre a presença de Deus, sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre o sumo sacerdote, sobre o nosso Rei Jesus. Ele, nada mais, nada menos, ele está apresentando Jesus para uma igreja naquela época, mas também para nós, porque muitas vezes nós esquecemos de quem Jesus é. E ele aqui, o escritor de Hebreus, ele está colocando Jesus da forma como ele é. Ele está falando sobre a sua elevada dignidade, sobre o poderio de nos salvar, porque Jesus salva, amém, queridos? Jesus cura, Jesus transforma, mas acima de tudo, Jesus, ele vem fazer a ponte direto ao Pai para te levar à salvação. Jesus, aqui o escritor de Hebreus, ele afirma, e é dessa forma, é maior que os profetas. Jesus, ele está acima de tudo e de todas as coisas, ele está acima dos anjos, e é isso que ele declara aqui no capítulo 1. Jesus, ele é apresentado pelo escritor de Hebreus como o mediador do novo pacto. Jesus, ele é o mediador, ele sabe o que se passa comigo e com você nas nossas lutas diárias, e ele intercede ao Pai. Ele fala para o Pai: olha, sabe, o Renato ele é assim, mas ele não quer agir dessa forma. Eu intercedo pelo Renato. Tem misericórdia daquela vida, tem misericórdia do Rogério, tem misericórdia do José Luiz. São homens tementes a Deus, são pastores lá, estão encarregados de levar a tua palavra, mas são homens imperfeitos.
eu conheço eles. Ele intercede ao Pai. E o escritor de Hebreus, ele nada mais, nada menos está apresentando a Jesus da forma como ele é. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Essa palavra estava sendo direcionada para os hebreus. Muitos deles se encontravam sob a seguinte situação: crendo num pacto anterior. Muitos judeus convertidos, mas ligados ainda às tradições judaicas, e não assimilavam a qual herança que eles estavam recebendo através de Jesus Cristo, não vivenciavam por completo o Evangelho. E em meio ao que nós estamos vivendo, um aumento expressivo de perdas, um aumento expressivo de incertezas no nosso dia a dia, no nosso caminhar. Quantas não são as situações? Em uma semana, várias notícias de irmãos nossos sendo recolhidos por Deus. A própria irmã Carla, na última sexta-feira. Vivemos tempos difíceis, sim, queridos. Mas isso está escrito, que iria acontecer, e dessa mesma forma não seria o fim. Não é o fim, não precisa ficar, será que agora vai? Não, queridos, o Evangelho tem que ser pregado a toda nação, a toda língua, a toda criatura. Mas eu vou te falar uma coisa: Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E cabe a nós fazermos o nosso papel, cabe a nós caminharmos em novidade de vida. Será que você pode repetir isso? Caminharmos em novidade de vida. Não podemos esquecer da nossa filiação. Não podemos esquecer daquilo que nós temos aprendido durante toda a nossa carreira como filhos de Deus. Sabe, meus amados, Deus, Ele não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle. Deus é soberano. Deus é soberano. É isso, tão somente. Sabe, não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão de Deus. Não. Você está diante do Senhor. A tua vida está no controle do nosso Deus. A tua vida, a tua família está no controle do nosso Deus. Deus dirige os nossos passos. Deus dirige o nosso caminhar. Sabe aquela antiga aliança, no qual o escritor de Hebreus está aqui, fazendo referência no capítulo 1. Era uma pré-configuração da nova aliança. Tudo apontava para o Messias, e assim foi feito, assim aconteceu. Muitos daquela época, eles não tomaram posse da herança que eles estavam recebendo da parte do Senhor, né? E outrora eles tinham a presença de Deus, mas não tinham o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote se fez presente. Eles precisavam passar a acreditar no novo pacto. Sabe, esse não tomar posse da herança, isso me faz lembrar um louvor raiz. Eu gosto muito dos louvores antigos, pastor José Luiz também, né, pastor? Aquele louvor que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar,
abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Aleluia. Oh, aleluia. Do que o que está no mundo bem maior. Do que o que está no mundo. Outrora nós éramos oliveira brava. Outrora nós éramos pessoas não tementes a Deus. Ah, meu irmão, nós fomos enxertados na oliveira cultivada, aleluia. Nós fomos enxertados e pela graça do nosso Deus, nós nos tornamos co-herdeiros e tomamos posse da herança do Senhor. Quantos podem glorificar ao nosso Deus? Glória a Jesus! Nós tomamos posse da herança, e se nós tomamos posse da herança, nós temos que fazer por onde? Para exercitar, para fazer tal como está descrito para nossas vidas. E sabe, amados, por essa razão, nós estamos aqui nessa manhã. Por essa razão, nós vivemos para Cristo. Por essa razão, nós já reinamos com Cristo nessa terra. O que nós temos nessa terra é a ponta do iceberg. Nós temos um iceberg, um bloco de gelo gigantesco, que nós vamos alcançar, aleluia! É só combater o bom combate, guardar a tua fé, e restaurar, e receber a coroa de justiça. Mas para isso temos que tomar posse da nossa herança, a herança que Jesus Cristo nos deu ali na cruz do Calvário. Foi por mim e foi por você. Foi por mim e foi por você. Ele não te conhecia, Ele não me conhecia, e Ele perdoou os meus pecados. Ele perdoou os seus pecados. Quem somos nós para não perdoar o nosso irmão? Quem somos nós? Por causa de picuinhas, de deixar o nosso ego falar mais alto. Esmaga o teu ego. Esmaga o teu ego. Declare Jesus na tua vida, toma posse da herança. Eu quero tecer 3 marcos, ter 3 delimitadores para você florescer, para nós florescermos. Estamos vivendo aí o mês de março, no qual o tema é florescer. Eu preciso florescer, irmão. Eu preciso florescer. Quantos precisam florescer nessa manhã? Eu preciso florescer. Eu preciso dar frutos. E para dar frutos eu preciso florescer. Muitas circunstâncias na nossa vida, muitas situações acontecem na nossa vida. O nosso dia a dia é cruel. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem a graça de Deus. Você tem a graça do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Por mais que os dias sejam ruins, você tem a graça de Deus. Você tem a presença do Espírito Santo. Você tem Deus contigo. Deus contigo. Se Deus é contigo, meu irmão, nada pode te tirar da presença dEle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, em espírito e em verdade. Todas as coisas. Todas as coisas. O primeiro marco que eu quero trazer para os irmãos, sempre em cima desse primeiro versículo de Hebreus, capítulo 2. Eu vou te levar a outras passagens, mas deixa marcado aí na tua Bíblia. Primeiro marco é apegar-se à palavra de Deus. Apegar-se à palavra de Deus. Apegar-se à Bíblia Sagrada. Apegar-se às Escrituras Sagradas. Saber que Deus está falando através da Bíblia. Apegar-se.
Opa, o jornalista está falando aquilo, a mídia está falando aquilo outro, o rádio está noticiando aquilo, a internet fala aquilo, mas o que Deus fala é o que me importa. O que Deus está bradando é isso que eu quero ouvir. Não podemos deixar as circunstâncias desse mundo nos desviar da nossa fé. Não podemos deixar as circunstâncias desse mundo fazer com que a nossa fé seja apequenada. Não podemos deixar as circunstâncias do mundo acontecer em nossa vida de maneira tal que o Espírito de Deus seja apagado dentro de nós. Sim, porque somente nós podemos apagar o Espírito de Deus. Mas pastor, nós estamos no meio de uma pandemia. Sim, eu não estou negando isso, ok? Estamos no meio de uma pandemia e no auge da pandemia, o Covid existe, mas a graça do nosso Deus, ela existe e ela é poderosa. Sabe, meus amados, muitos estão sendo levados por um espírito de medo, um espírito que deixa os nossos irmãos de tal forma que nada podem mais fazer, não fazem mais nada. Muitos sim, estão recolhidos em sua casa e com razão, porque têm doenças, comorbidades que têm que sim vigiar, são de uma idade avançada, estão vigiando sim, mas temos muitos irmãos que acabaram de se perder, porque foram regidos pelo medo, deixaram o medo suplantar aquilo que tinha mais precioso dentro do seu coração. E nós não podemos deixar que isso venha acontecer sobre nossas vidas. Oremos por esses irmãos, para que o Senhor alcance e transforme essa situação. Não tem motivo algum para ficar na sua casa, mas poderia também estar aqui, louvando ao Senhor, tomando os cuidados necessários. Quantos estão entendendo? É preocupante a situação que nós encontramos. É muito preocupante a situação no qual determinados irmãos estão. E nós oramos a Deus para que venha o despertamento, para que venha uma mudança de pensamento, de mente, porque assim nos afirma a palavra, renovação de mente em Cristo Jesus. Sim, devemos tomar todos os cuidados, e eu tomo os cuidados, eu tomo banho de álcool em gel, eu uso máscara, se necessário for eu cumprimento o irmão, mas estou lavando lá com álcool em gel, mantendo o distanciamento. Sim, é necessário, queridos, como eu gosto de abraçar os irmãos. No outro dia, pastor Gilson estava com uma cicatriz aqui, ó, no ombro, e não podia, cumprimentar ele aqui. Poxa, lá foi o pastor Renato, pastor Gilson, caprichei. Ai. Mas é vontade de abraçar, irmãos. Mas se faz necessário, nós temos esse tempo de distanciamento. Mas podemos sorrir de maneira virtual, sorrir com os olhos, né? Queridos, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. De repente você está aqui nesse culto e tem alguma situação, algum ente que você perdeu, um ente querido, né? E você está chorando. De repente uma porta de emprego, um emprego que você perdeu, não sei qual é a circunstância da sua vida. Se apegue à palavra de Deus. Saiba que Deus, se for uma perda de um ente, um familiar, Deus está te consolando. Deus aprove recolher. Os dias foram contados daquela pessoa e Deus recolheu. Se não fosse de Covid, seria de outra forma, ponto final. Não perdemos para o Covid, nós com certeza glorificamos a Deus o tempo que nós tivemos com aquela pessoa, Deus recolheu. Eu estou falando do crente fiel, daquele que confessou Jesus Cristo, amém, amados? Eu não sei qual é a sua situação, o que se passa dentro de você, o que te aflige, o que muitas vezes te tira da presença de Deus. Mas deixa eu te falar algo,
se apegue à palavra de Deus. Se apegue à palavra poderosa, à palavra que traz vida, e vida em abundância. Ainda aqui nessa terra, Deus quer te dar vida abundante. E nós, sim, se tomamos posse da herança que Deus já nos entregou através do seu Filho Jesus Cristo, desfrutemos dessa herança. As coisas estão ruins, glorifique a Deus, porque em Deus está tudo bem, graças a Deus. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo Jesus, aleluia. Olha o que está escrito em Tito. Tito capítulo 1, no verso 9, diz assim: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Se nós estamos apegados à palavra fiel, nós sim seremos tratados, porque Deus trata conosco através da sua palavra, e não vamos nos deixar ser enganados por qualquer linha de pensamento contrária à palavra de Deus. Amém, amados? Então nós temos que botar para dentro a palavra de Deus, sermos cheios da palavra de Deus, sermos pessoas que leem a Bíblia diariamente e vivem a palavra de Deus. Estamos vivendo os tempos difíceis, não é novidade para ninguém, mas olha, deixa eu te falar uma coisa: leia a Bíblia, medite na Bíblia, saiba que Deus fala através do folhear da Bíblia. Medite na palavra, medite na palavra. Se você se apega à palavra, você tem condições de exortar pelo reto ensino, também de convencer aqueles que contradizem a palavra, e nós estamos vendo isso por aí, muitos contradizendo a palavra, e você tem que estar revestido de toda a autoridade, afinal de contas, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade senão Jesus Cristo? Quem é a verdade senão o Verbo que se fez vivo e caminhou no meio de nós? Quem é a verdade senão o Verbo que está aqui presente nessa manhã e te faz mais que vencedor em Cristo Jesus? Aleluia! Querido, se você se apegar à palavra de Deus, terás convicção e confiança que as circunstâncias, por mais que as circunstâncias dizem não, você tem um Deus que diz sim. Por mais que as circunstâncias da tua vida dizem não, que não pode, que é isso, que é aquilo, tu tens um Deus que diz sim para você. Às vezes o sim de Deus é um não para você. Às vezes o não de Deus é um sim para a tua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós não sabemos o que é melhor para nós, e muitos se enganam porque pensam que aquilo que estão pedindo é bom, mas não é. Deus sabe da tua vida. Se você está ligado com Deus, Deus vai te entregar aquilo que você merece. Amém, amados? Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Mas se curado for, aleluia, Ele continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, querido. Ele é Deus. Mas se não der, aleluia, Ele continua sendo Deus. A minha vida está diante do Senhor. A tua vida tem que estar diante do nosso Deus. Você que está aí de casa, querido, coloca a tua vida diante de Deus. As circunstâncias acontecem na nossa vida e servem como provas.
Deus está nos testando, nos provando. E eu quero passar nesse teste. Nós estamos no vestibular. Eu quero chegar no final da minha carreira e receber a coroa de justiça. Quantos querem? Então passa no teste, irmão. Passa na avaliação. Todo dia um teste na nossa vida. Todo dia uma situação que se levanta. Mas em Deus eu tudo posso. É naquele que me fortalece, aleluia. Todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. O que não me convém, pastor? Leia a Bíblia, santifique-se, apegue-se à palavra de Deus. Se você estiver ligado com o Espírito de Deus, você vai saber que aquilo não pode, que aquilo também não pode. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Segundo marco, que eu quero observar nessa leitura de Hebreus, capítulo 2, no verso 1. Firmes nas verdades ouvidas. Primeiro nós falamos sobre o se apegar à palavra de Deus. E eu quero falar agora sobre estar firme nas verdades ouvidas. E para isso eu vou ler aqui Tiago, capítulo 1, no verso 6 e 8. Para falar sobre essa firmeza, eu preciso primeiro falar sobre o não estar firme. Diz assim em Tiago: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida, preste atenção, é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se nós não estamos firmes em Deus, nós estamos como essa onda, impelida e agitada pelo vento, sujeita às circunstâncias do dia a dia. E diz aqui o verso 7, não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa? Queridos, que permaneçamos firmes nas verdades ouvidas. Se escutamos a palavra de Deus através do ministro que aqui está nesse púlpito, hoje sou eu, pela misericórdia do nosso Deus. Outro dia foi pastor José Luiz, outro dia foi pastor Rogério, outro dia pastor André, pastor Adilson, pastor Divino, pastor Gilson. Ei, não importa o homem, pegue-se e fique firme na palavra que é liberada desse púlpito. Apegue, fique firme nas verdades ouvidas. Opa, quando sai uma verdade desse púlpito, e olha que sai verdade aqui, meu irmão. Ai, meu irmão, pega a tua bênção. Pega a tua bênção e bota em prática na tua vida. Se escutarmos a palavra de Deus e recebermos, se escutamos e recebemos as ministrações que saem desse púlpito, e nós cremos que são palavras de Deus, que venhamos sim a tomar posse, a ouvirmos e sermos praticantes da palavra de Deus. Não podemos ser simplesmente ouvintes e pegar aquilo que nós ouvimos, ao sair da igreja, já esquecemos o que foi ministrado. Meu irmão, toma posse, seja ouvinte e pratique. Hebreus 2:1, viva isso na tua vida. Viva isso na tua vida. Não podemos ser de ânimo dobre, titubeando pelas circunstâncias, uma onda que se deixa levar pela agitação do mar. Só Jesus pode acalmar esse mar revolto que está sobre a tua vida. Só Jesus pode acalmar e pode estender a tua mão e te levantar desse mar revolto. Mas para isso, querido, apegue-se, fique firme na palavra de Deus. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Saiba que Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Se é para Jesus, aplaude com mais força. Aleluia. Aleluia. Muitos têm duvidado da palavra de Deus.
Muitos têm duvidado da palavra de Deus. Misericórdia. Será que é isso mesmo? Será que Deus cura? Irmão, Deus cura sim. O nosso Deus cura sim. O nosso Deus ressuscita mortos sim. Se for vontade dEle, Ele faz. Por isso está registrado. Nunca duvide que Deus é Deus. Que há um só Deus. Um só Deus. Não negocie a tua fé. Não negocie a tua fé com um prato de lentilha, porque pratos de lentilhas estão sendo servidos à torta e à direita pela mídia mentirosa, por jornalistas mentirosos. Se apegue à palavra de Deus. Busque as origens fidedignas para você estar ali antenado com o que está acontecendo. Não se deixe levar pelas enganações do diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância. Ah, pastor, por que a irmã veio a falecer? E olha só, Deus te prometeu salvar-te. Deus te prometeu te salvar. Aprove a Deus recolher. Não era vontade dele curar, mas era vontade dele de ter aquele irmão, aquela irmã para si. Porque os dias foram contados, e chegou, e foram determinados, e Deus recolheu. E nossos irmãos estão na glória, e nós vamos nos encontrar com eles. E quantos podem dar glória a Deus por isso? Ah, queridos, nós não podemos ter medo da morte. Não, se você está em Jesus, a morte para o crente é lucro, aleluia. A morte para o crente que está em Jesus Cristo é lucro. Apegue-se à palavra de Deus. Fique firme nas verdades que são ouvidas. Não negocie a tua fé. A palavra de Deus, ela não é negociada. É inegociável. Não, eu posso isso, eu posso aquilo. Sabe aquela caixinha de promessa? Você só lê as promessas. Tu tem que ler a exortação também, queridos. Você tem que ler o que Deus fala. Qual é a exortação para a tua vida? Qual é o conserto que Deus quer fazer? Você tem que ter um encontro verdadeiro com Deus. Esse encontro, queridos, são dia após dia. Eu tenho um encontro com meu Deus todos os dias. Eu não começo o meu dia antes de ler a Bíblia Sagrada. Muitos na agitação do dia a dia, eu estou apressado para pegar o ônibus, eu vou perder o metrô, eu vou perder a barca, e saem deliberadamente e esquecem de ter um tempo com Deus. Precisamos ter esse tempo com Deus. Precisamos nos entregar cada vez mais ao Senhor, para que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos para Ele. Sabe, queridos, nós temos que saber o que pedir e como se achegar a Deus. Precisamos fazer a nossa parte. Escuta só o que o salmista fala em Salmos 57, no verso 5. Ele diz assim: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Escuta só o que ele fala: "Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida." Olha, preste atenção, queridos, o salmista está abrindo o coração com Deus, ele está reclamando com Deus. A minha alma está abatida, abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Olha o que ele fala no verso 7, "Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores." Ah, meu irmão, não importa a circunstância, o que você está passando, o que você está vivendo, é uma enfermidade, é uma perda de emprego, firme está o teu coração no teu Deus.
Cante, entoe louvores a Ele. Se teu coração está no Senhor, Deus, o próprio Deus, Ele vai dar direção para a tua vida. Não duvide do que Deus pode fazer por você e através de você. Nunca duvide disso. Esse é o segundo passo. Firmes nas verdades ouvidas. E eu quero ler com os irmãos o terceiro marco. Lembrando que isso são marcos para você florescer, ok? E depois de florescer, o que acontece? Vem os frutos. Terceiro marco. Jamais nos desviemos da verdade. Você vê que eu estou em cima de um versículo da carta aos Hebreus. Jamais nos desviemos da verdade. E olha, para falar do desviar-se da verdade, eu quero ler o texto que se encontra em Tiago novamente. Tiago capítulo 5, no versículo de número 19. Diz assim: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Vamos interpretar esse texto, né? Aqui, o texto está falando sobre multidão de pecados e morte espiritual, pois aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará a sua morte, a alma dele, cobrirá a multidão de pecados. De quem? Daquele que se desviou da verdade. Daquele que se afastou da verdade. Deixa eu te falar um negócio. A verdade está aqui. A verdade está na palavra de Deus. Para quem se desvia da verdade, acontece que a sua casa espiritual, que é o seu coração, ele vai ficar todo bagunçado. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, a casa fica arrumada, os móveis são arrastados, tira a cadeira de um lado, bota para o outro, tira o móvel daqui, bota para o outro, varre tudo, não tem esse negócio de botar poeira para debaixo do tapete, é pegar o tapete e faz assim. Tem situações que vão doer na nossa vida, mas é preciso que o Espírito Santo de Deus venha e transforme e mude o nosso viver. A nossa casa fica arrumada. Mas para aqueles que acabam se desviando da verdade, meus amados, a casa fica toda bagunçada. E com novos moradores. Deixa eu te falar, vamos lá, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, no verso 24, diz assim: quando o Espírito, aqui é o próprio Jesus falando, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não achando diz, voltarei para a minha casa de onde ele saiu. Ora, veja só, ele diz que vai voltar para a casa de onde ele saiu, e tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Aí encontra aquele irmãozinho que está congregando na igreja, aleluia, glória a Deus, mas se deixa levar pelas circunstâncias do mundo, mas se deixa levar pelas concupiscências do mundo, que é os desejos carnais. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Se nós nos afastamos da verdade, nós estamos dando uma oportunidade para aquele morador indigesto que estava na tua casa antes de você conhecer Jesus, voltar com 7 seres piores do que aquele. Então vamos se apegar à palavra de Deus. Vamos ficar firmes em Deus, e nunca se desviar da verdade. Amém, amados? É uma palavra de exortação. Porque cada vez que a casa fica limpa, e se porventura venhamos a nos desviar e experimentar o doce, amargo sabor da vida lá fora, 7 vezes, vai ficando pior do que estava. Então, misericórdia, que nunca venha acontecer isso contigo, nunca. Você sabe de onde você veio, para lá nunca mais volte.
Você pode dizer glória a Deus? Que deixamos a nossa casa espiritual bem habitada pelo Espírito Santo de Deus, e de maneira tal que Ele mesmo adorne dia após dia. E sabe com o quê? Com o fruto do Espírito. Eu não vou ler, mas está lá em Gálatas 5. Procure lá e veja quais são os gomos desse fruto. A bem-aventurança, a paciência. Já viu crente sem paciência? Tem muito por aí. Longanimidade, domínio próprio. Tem crente sem domínio próprio, amém, queridos? Não aqui na Nova Vida do Alcântara, mas em outras cidades, em outros estados. Crente que precisa dominar a sua carne. Crentes que precisam verdadeiramente viver no Espírito e não na carne. E para isso tem que se apegar à palavra de Deus. Para isso tem que ficar firme na palavra de Deus. Para isso não pode se desviar da verdade. Que sejamos verdadeiramente adoradores, que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Veja só o que o salmista fala. Abre comigo Salmos de número 119, no verso 109. Salmo 119, no verso 109, diz assim: estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Olha o salmista aqui de novo, clamando a Deus e falando com Deus: estou em contínuo perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Queridos, qual é a circunstância que se passa na tua vida? Você está em perigo, tua família está em risco, a enfermidade está batendo na porta. Não esqueças dos preceitos da lei, não esqueça que Deus é contigo, não esqueça que Deus está te protegendo, que Deus está te guardando, que Ele é soberano, que Ele sabe de todas as coisas, que Deus é Deus. Aleluia! Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos seus preceitos. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Não, amados, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, basta tão somente crer. Crer e confiar. Entregar, confiar. E o mais Ele fará. Versículo aqui 111 do Salmo 119. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui prazer do coração. Lembra da herança? Né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Olha aqui o salmista falando: recebi-os por legado perpétuo. É meu, é minha herança. Eu tomo posse, porque me constitui o prazer do coração. O nosso coração anseia estar na presença do Senhor. Induzo o coração a guardar os teus decretos. É uma luta diária. Induz o teu coração a adorar o nosso Deus, a adorar o teu Deus, a adorar ao Senhor em todo o tempo, para sempre, até o fim. Aleluia! O se desviar da verdade acaba se tornando em caminho de morte. Há caminhos que parecem perfeitos aos teus olhos, mas ao fim são caminhos de morte. Como eu posso fazer então, pastor? Em que direção eu vou? Coloca diante de Deus, coloca diante do Senhor. Ah, meu irmão, se você tem uma decisão para ser tomada, preste atenção. Se tem dúvida pairando no ar, Deus não está nessa dúvida. Deus vai te inundar com uma paz que excede todo entendimento quando você estiver ali, ó. É por aqui, é por ali. Deus vai falar no teu coração, e se você estiver ligado com Deus, você vai saber que é a voz de Deus que está te confirmando. É desse jeito, é desse jeito. 3 marcos para florescermos com Cristo Jesus e darmos frutos que venham a glorificá-lo em todo o tempo. 3 marcos. O primeiro, apegar-se à palavra de Deus. Repete comigo. Apegar-se.
O segundo, firmes nas verdades ouvidas. Firmes. E o terceiro, jamais nos desviemos da verdade. Jamais nos desviemos da verdade. Eu já estou quase terminando, eu vou pedir para os irmãos já se achegarem, por favor, para me ajudar no louvor aqui final. Mas eu quero trazer algumas perguntas para os amados, para reflexão, mediante a esses marcos que nós colocamos aqui. Fica para você meditar nesse tempo que você vai sair daqui do culto, vai para a sua casa, para você compartilhar no grupo de vida na quinta-feira. Alguns grupos já estão se reunindo de maneira presencial, outros estão de maneira remota, mas compartilha. Primeira perguntinha, em meio às circunstâncias que você está vivendo, como está a sua fé? Como está a sua fé? Segunda, o que você tem feito para se apegar à palavra de Deus? O que você tem feito para se apegar à palavra de Deus? Quais são as suas atitudes? A terceira, qual é a sua postura mediante ao noticiário? As mídias, qual é a sua postura? A quarta, você está firme no Senhor ou está cambaleando a ponto de se desviar das verdades que Ele nos ensina? São palavras que vêm à minha mente e são perguntas que verdadeiramente precisam ter respostas de cada um de nós, para que sim, possamos viver em novidade de vida e não se deixar levar por qualquer ondas, que nos trazem ali circunstâncias complicadas no meio desse mar revolto que nós estamos vivendo. Amém, amados? Então que você possa estar recebendo essa palavra sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu te convido nessa hora a ficar de pé e nós vamos louvar ao Senhor. E em meio ao louvor que vai ser entoado nessa hora, que sim, você possa ter essa reflexão com Deus, com o nosso Deus, e se apegar, e estar firme, e jamais se desviar da presença dEle. Amém, amados? Fecha teus olhos, vamos louvar ao Senhor, declarar que Deus é Deus, Deus é Deus na nossa vida. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se
der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Deus é, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, continua sendo Deus. Aleluia. Oh, Ele é Deus. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Será que você pode adorar esse Deus? Aleluia, 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 aleluia. Ah, queridos, toma posse. Toma posse da herança de Deus sobre a tua vida. Deus é Deus. Nunca se esqueça do teu Deus. Em toda circunstância, em todo caminhar seu, saiba que Deus está dirigindo os teus passos. Saiba que Deus é contigo, que não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem a permissão de Deus. Tenha esses marcos na sua vida. Floresça, dê frutos e glorifique a Deus em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Último lembrete para os amados: amanhã, em meio a esse período de jejum que nós já estamos fazendo, 40 dias de jejum e oração, amanhã nós temos um jejum nacional. Toda a nação do Brasil está jejuando e nós vamos estar juntos. Sabe, queridos, tem situações que somente com jejum que ela caia por terra. E você sabe do que eu estou falando. Então oremos, jejuemos e sigamos adiante, porque em Deus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amados? Levante as tuas mãos, agradeça a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua palavra ministrada. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor fez nessa data, nesse culto. O teu nome foi exaltado, o teu nome foi glorificado sobremodo excelente. Abençoa, Deus, o domingo dos meus irmãos, que seja um dia agradável na tua presença e que possamos sim nos ver logo mais à tarde, cultuando a ti novamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente. Um bom domingo. Aleluia. Procuro